Olá pessoal, tudo bom? Tô de volta depois de quase um mês sem postar nada aí, né? 3 semaninhas sem postar nada. Tô de volta trazendo uma palavra para vocês que o nome será O Céu é o Meu Lar. Quero começar com vocês com Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero mais uma vez lembrar e enfatizar com vocês de que nós temos um Deus que morreu na cruz para nos libertar, que morreu na cruz para nos trazer abundância de vida, que nos trouxe perdão, que nos trouxe livramento e que nos traz graça, e que eu e você podemos aproveitar do dom gratuito de Deus, dado por Jesus Cristo na cruz. Você lembra de todos os seus pecados? E uma outra pergunta, você ora pelos pecados não lembrados? Eu não sei vocês, mas muitas vezes pode acontecer de que eu não me lembre dos pecados que eu cometi. Muitas vezes cometi algum pecado sem perceber. Muitas vezes fiz algo que não agradou a Deus sem perceber, pela simples maneira de apenas viver o que estamos para viver. E você ora pelos pecados não lembrados? Você pede perdão para Deus no final do dia quando você não se lembra se viveu algo que não deveria ter vivido, ou falado algo que não deveria ter falado, ou simplesmente pensado algo que não deveria estar pensando? Então eu queria te perguntar isso. Você tem orado pelos pecados não lembrados? João 5:24 vai falar assim: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isaías 57:15 vai dizer: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus nos dá a palavra de ânimo, Deus nos dá a palavra de conforto, Deus nos deu a Bíblia para termos um ambiente onde podemos ver as suas promessas, onde podemos ver aquilo que Ele deixou para a humanidade. A palavra que foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele deixou ali tudo que podemos viver, tudo que devemos viver e como devemos prosseguir com a nossa vida. A Bíblia nos ensina a ser um homem melhor, a Bíblia nos ensina a como ter uma vida melhor, a como ser humilde, a como ser manso, a como ter um coração bondoso, como ser um esposo ideal, como ser uma esposa ideal, a como ser um filho que honra os pais, a como ser pais que trazem a bonança para dentro de casa. A Bíblia nos ensina tudo. Tá tudo aqui dentro da Bíblia, tá tudo dentro da palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como você pode perder a sua eternidade? Eu separei alguns nomes bíblicos de pessoas que decidiram desobedecer a Deus. A primeira, mulher de Ló. Mulher de Ló decidiu olhar para o passado, decidiu olhar para a vida que tinha vivido, ao invés de olhar para frente. Existia um pedido que os anjos tinham falado para a família de Ló: não olhe para trás. Vá embora, mas não olhe para trás. Assim que a mulher de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Ela decidiu olhar para a sua carnalidade e tudo que ela havia deixado na carne para trás, ao invés de olhar para onde Deus estava levando eles, que era para um lugar onde havia bonança, onde havia graça indescritível de Deus, onde só Ele poderia levá-los e mais ninguém. O segundo, Rei Saul. Rei Saul desobedeceu a Deus, tentando matar Davi. Rei Saul desobedeceu a Deus, não destruindo tudo quando foi enfrentar os inimigos. Rei Saul sempre escolheu o contrário daquilo que Deus pedia para que ele fizesse. Tudo que Deus ordenava através dos profetas para o rei Saul fazia o contrário. Ele perdeu a essência daquilo que era ser um escolhido de Deus para reinar sobre Israel.
Terceiro, Sansão. Ele perdeu sua promessa por não obedecer a Deus sobre o seu chamado. Sansão não podia tocar em nenhum animal morto, nenhum corpo morto. Sansão não podia contar o seu segredo para nenhuma outra pessoa. E Sansão não podia casar com uma mulher que não fosse do seu próprio povo. E Sansão fez tudo o contrário. Sansão tocou no corpo do leão morto, pois ele estava com fome e pegou o mel. Sansão contou o seu segredo para sua esposa Dalila, que não era do seu povo. E olha onde foi parar Sansão. No seu último suspiro de vida, Sansão pede um pouco mais de força para que ele pudesse levar alguns homens a mais com ele. Mas ele perdeu a essência daquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Um dos únicos que conseguiram reaver sua promessa com Deus antes da sua morte foi Sansão. Judas decidiu trair Jesus do que viver a eternidade ao lado dele. E para piorar tudo, quando ele viu o tamanho do erro, ele decide se matar. Eu estou mostrando isso para vocês porque são pessoas que estão na Bíblia, são homens fortes, são pessoas que tinham um caráter em Deus, eram pessoas que eram chamadas para o Evangelho, eram pessoas que eram chamadas para viver o reinado de Deus na terra. E mesmo assim, eles decidiram não viver o chamado de Deus. Agora, Emídio, como que eu posso conquistar a eternidade? Vai haver algumas coisinhas que podem te ajudar. Seja como criança, seja puro, seja humilde e manso de coração, seja paciente. Saiba esperar pela promessa, não pule etapas. Saiba escutar e tardio para falar. Busque primeiro o reino de Deus e deixe as coisas da carne para lá. Faça com que o reino dele venha sobre a sua vida e não sobre as suas coisas materiais. As coisas materiais é apenas um resquício daquilo que Deus faz na tua vida espiritual. Existe a promessa de Deus que está aqui em cima, que a promessa de Deus não é aqui na terra. A promessa de Deus é na eternidade. E existem as coisas que estão no mundo que nos dá um certo conforto para se viver, mas ela está bem aqui. E aqui está o topo onde Deus pode fazer através da sua vida. E bem aqui está as coisas de Deus. Está a amizade dele contigo. Entenda que Deus pode fazer através da tua vida coisas inimagináveis para outras pessoas. Ele pode usar a tua vida para curar outras pessoas. Ele pode usar a tua vida para direcionar a vida de outras pessoas. Ele pode usar a tua vida para abençoar outras pessoas. Deus pode fazer através da sua vida. Eu acho que você ainda não entendeu. Deus pode fazer através da sua vida. Acredite, lute. Lute contra a carne, lute contra as suas próprias vontades, porque muitas vezes elas não são as vontades de Deus para a sua vida. Você é escolhido de Deus, você é amado de Deus, porém só você pode decidir isso. Só você pode escolher a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a sua própria vida. Eu não posso escolher por você. Eu posso te direcionar, eu posso te falar sobre ele, eu posso falar sobre o que ele fez e o que ele faz na minha vida, mas eu não posso tomar a decisão por você. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Ele andava com Deus. Seu coração era puro e reto. Noé fez nós, seres mortais, termos mais uma chance de vivermos na terra. Através da vida de Noé, Deus deu uma chance para a humanidade, para que nós pudéssemos ter mais uma chance de viver. Olha só o que o inimigo fala sobre a vida de Jó agora. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes teu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a ti e que se desvia do mal. Sua integridade era tão findada em Deus que nada podia abalar a sua confiança no que Deus podia fazer na tua vida. Tem um momento que Jó fala para tua esposa:
Deus foi tão bom comigo, por que eu abandonaria quando não tenho nada também? A mulher dele fala, abandona teu Deus e morre. O cara era muito firme na palavra de Deus. Ele era muito firme naquilo que ele tinha em Deus. E eu estou dizendo de um homem que estava quase morrendo, de um homem que já não tinha perspectiva de vida, onde todos os teus filhos morreram, onde toda a tua herança foi afundada ao chão, onde não tinha mais dinheiro, não era mais palpável, ele tinha perdido tudo, seus funcionários, seu dinheiro, seus filhos, só estava ali ele e a sua esposa. E ela ainda pede para ele abandonar aquele Deus que deu tudo aquilo para ele. O que eu quero dizer para vocês é que Jó foi um homem tão íntegro, tão firme na promessa de Deus para a vida dele, que ele preferiu passar por tudo aquilo do que não acreditar que Deus era o Deus do impossível. Jó colocou toda a tua esperança, todo o teu amor, toda a tua credibilidade, ele colocou tudo o que ele tinha em Deus. E ele confiou que Deus podia fazer cada vez mais por ele. Está na sua hora de fazer o mesmo. Pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da tua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Davi louvou a Deus e obedeceu em todo momento. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. Salomão conseguiu trazer a fumaça da glória de Deus na terra por conta de uma promessa que Deus tinha feito a Davi, por conta da vida que Davi viveu. Ele mostrou em alguns momentos da vida dele, ele mostrou como os filhos deveriam ser. E Salomão escolheu sabedoria ao invés de dinheiro, quando Deus te pediu para escolher o que ele quisesse. E com essa sabedoria, Salomão terminou de construir o templo que Davi sonhava em ter para que Deus habitasse nele. É o Deus falando para Salomão: viverei entre o povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. A fumaça da glória de Deus estava sobre aquele templo. Entenda que Deus quer pessoas que se entreguem por Ele, que entregue a vida, que derrame tudo que tem aos pés dele. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O pedido de Daniel fez com que a presença de Deus fosse para um lugar onde todos conheciam como um lugar imundo, que era subjugado sem a presença de Deus. Não existia a presença de Deus naquele lugar. E por conta desse pedido de Daniel, por conta da vontade dele de adorar a Deus, de desejar as coisas de Deus e não do mundo, Daniel trouxe a presença de Deus para aquele lugar. Paulo, ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo se tornou um dos homens mais influentes da sua época. Sem conhecer a Cristo face a face, Cristo o usou e determinou que a vida de Paulo seria influência para todos que estavam ao seu redor. Deixa eu te falar uma coisa: Paulo não tinha nenhum resquício de ser um bom homem, e mesmo assim Deus usou a vida dele para transformar multidões. Paulo era um homem inteligente, Paulo era um homem cheio de astúcia, Paulo era um homem que ia contra os cristãos, que matava cristãos se fosse preciso, mas ele usou Paulo, e Paulo se transformou em um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Paulo arrastou multidões com a palavra de Deus, porque ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo, porque ele se deixou ser usado por Jesus. Paulo evangelizou toda a Ásia. Acredite, se um homem fez tudo isso, Deus também pode usar a sua vida, Deus pode usar a sua boca. Acredite que Deus pode fazer através de você. E por que hoje nós não citamos mais sobre esses homens?
Por que nós deixamos de fazer esses homens referências para nós e colocamos pessoas que não fazem nem sentido estar na nossa vida como referência? Use homens de Deus como referência. Use pessoas que são realmente usadas por Deus, não que fingem ser usadas por Deus. A Bíblia está cheia de homens de Deus para ser influência na tua vida, para ser influência de homens que oram, de homens que pregam, de homens que são retos e puros, de homens que viveram a promessa de Deus. O que eu quero dizer para você hoje é que Deus sempre esteve preparado para te usar, mas Ele é um gentleman. Deus é um gentleman. Ele não vai entrar na sua vida quebrando a porta, Ele vai bater na porta e vai te perguntar: eu posso entrar? É sua decisão decidir deixar Ele entrar ou não. Faça da sua vida referência para que pessoas possam chegar até Deus através do teu testemunho. Eu acredito em você. Eu acredito que você consegue. E eu acredito que Deus vai te usar grandemente se você deixar ser usado por Ele. Tenha uma ótima semana e que o Senhor te proteja e te abençoe todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus.